O Inter conheceu sua primeira derrota de 2026 e alguns recados para o Pesolano já ficam dados. Sobre isso que a gente vai falar pós a vinheta. Vamos lá, a escalação do Inter foi Ivan, Alan Benítez, Cleiton Sampaio, Juninho, Brian Aguirre, Benjamin, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Iago Noal, Bruno Tabata e Raikkonen. Hoje, na comissão técnica, era o Esteban Condé. Hoje não foi Pesolano na beira do campo. Hoje representou o Pesolano, o Esteban Condé, auxiliar ali. Alguns recados estão sendo dados para o Pesolano, né? Eu acho que o estadual, o gauchão, ele tem que dar recados para a temporada, recados bons, recados ruins para a temporada. Nesta partida, mais uma vez, tivemos alguns recados bons e ruins que vêm sendo dados desde a partida contra o Novo Hamburgo. Por exemplo, os guris. Hoje eu acho que foi mais uma bela partida do Benjamin. Teve alguns guris que entraram ali no segundo tempo finalizando, tentando, querendo algo. Mas também os recados ruins. E alguns desses recados ruins estão sendo dados desde a primeira partida contra o Novo Hamburgo. E esses recados estão dizendo, ó, Pesolano, isso aqui é teu elenco, isso aqui é teu time. E eu acho que o Pesolano sabe que o Alan Patrick é um cara que vai ser inegociável do time. Ele sabe quem é o Borré, o que o Borré faz. Ele sabe quem é o mercado. Ele sabe quem é o Bernabé. Mas ele também vai ter que saber, e acho que já está sabendo, e acho que sabe que não contará como titular no ano, Cleiton Sampaio, Alan Benítez. Ele deve saber esses jogadores. Porque passou muito por isso, essa derrota do Inter. O Inter tem um primeiro tempo até legal, né? O Inter sai ganhando por 1-0 com um gol muito bonito do Bruno Henrique. Gol de letra, de calcanhar, né? Aliás, gol muito bonito. E o Bruno Henrique talvez não é um primor, né? Nossa, como é o craque do time, Bruno Henrique Prime em 2026. Mas ele, até para esses jogos de gauchão, tá ok. Como o Ronaldo também tem sido ok nos jogos de gauchão, mas não significa que ele vá ser titular no ano. E aqui são exemplos completamente diferentes do Ronaldo e do Bruno Henrique. Mas tem jogadores aí que não podem nem em jogo de gauchão. Cleiton Sampaio, Alan Benítez, né? Tabata hoje não fez uma boa partida. E tem outro nome também, Gustavo Prado, que hoje todas as tomadas de decisão dele para finalizar foram erradas e ele já tem feito algumas partidas há algum tempo mal. Não tá bem Gustavo Prado. Então o Inter sai ganhando por 1-0, mas daí tu vai somando esses erros, mexidas erradas do treinador no intervalo, coloca o Alisson pro meio campo, que não deu para entender muito bem, o treinador do Ipiranga coloca mais um atacante, então avança mais a equipe, não tinha nada a perder, começa a atacar, começa a chegar um gol do Inter, o gol de empate do Ipiranga se desenha antes dele acontecer, porque o Ipiranga já vinha atacando, já vinha perdendo algumas chances contra o Inter, consegue um empate, e aí, nos minutos finais da partida, o Cleiton Sampaio faz um pênalti que não tem explicação. Realmente é um pênalti inexplicável, não tem justificativa. O jogador estava longe dele, ele empurra o jogador. Era mais fácil deixar chutar, que talvez seria mais fácil para o Ivan, que também não fez uma partida muito boa, defender. Então são recados que vão sendo dados para o Pesolano. Eu acredito que eles... Acredito não, tenho certeza. Ele sabe quem é o Alan Patrick, ele sabe quem é o mercado, ele sabe quem é o Bernabé, ele sabe quem são os craques do time dele. E ele sabe também quem é os jogadores que ele não vai utilizar muito durante o ano. E entre esses estão Cleiton Sampaio, que não poderá ser titular do Inter durante o ano, a gente já viu. Alan Benítez, que mais uma vez fez uma má partida. Bruno Tabata, que até pode servir para grupo, mas não pode ser um jogador titular do Inter, é muito limitado. Então, um Inter de muito poucas opções também. E aí já entraria no outro debate, que não me surpreende tanto assim o Inter ter isso, porque o elenco do Inter como um todo não é um elenco muito bom. É um elenco modesto. É um elenco bem modesto. Tá? O time reserva do Inter é isso aí mesmo. Tá? O time reserva do Inter é isso aí. É um time fraco. É um time sem muitas opções. Quem são ao todo os zagueiros do Inter agora? Juninho, Vitor Gabriel, Félix Torres e Mercado. E Cleiton Sampaio. Entendeu? O Mercado não vai jogar todos os jogos do ano. O Vitor Gabriel não tá bem. O Juninho não me passa tanta confiança assim. É um ok, mas não me passa tanta confiança. Cleiton Sampaio não pode ser titular do Inter sem nenhuma condição.
Se o Inter pudesse arrumar um empréstimo aí pra ele, porque não dá pra jogar no Inter, não pode. E o Félix Torres está chegando agora, mas se for o Félix Torres do Corinthians, esquece, tá? Vai ser uma contratação bem criticada. Ele vai ir mal se ele não fizer algo diferente do que ele tem feito até aqui. Não achei uma boa contratação, mas tomara que dê certo, né? O Inter tá anunciando outros jogadores de forma bem discreta na rede social. Quero fazer um vídeo essa semana, creio que terça, para falar dessas novas contratações que o Inter já tem anunciado, Vilagra, né? Mas, mesmo com essas novas contratações, é um time modesto. É um time modesto. Daqui a um pouco pode encontrar num Borré, num Alan Patrick, uma força ali, conseguir fazer alguns gols, mas precisa melhorar a zaga, porque talvez vai ter partidas que o Inter vai abrir o placar e vai precisar segurar o resultado até o fim do jogo para segurar aqueles 3 pontinhos na sua briga para não cair, para ficar entre os 9 primeiros, 10 primeiros. E tu não pode ter o Cleiton Sampaio com o risco de fazer um pênalti como fez hoje, né? Tu não pode ter jogadores que entregam ali atrás e que não passam confiança. Então o Gauchão ele tem servido para dar esses recados. Jogadores como Benjamin, cara, eu acho que tem potencial para ser titular do Inter, viu? Tem potencial para ser titular do Inter. Não é uma derrota que dá riscos ao Inter sobre a questão de classificação, pelo menos a princípio. Bom abrir o olho ali com Caxias, mas eu acho que o Inter, aí a dúvida vai ser no Grenal, porque agora a dupla Grenal tem o mesmo número de pontos. Aí vamos ver quem da dupla Grenal sai em vantagem para num hipotético Grenal, numa semi ou final, definir em sua casa. Que sempre é um diferencial, né? Muito bem, é isso então. Mas é ruim a derrota, né? O Cleiton Sampaio deixou a noite de todo mundo mais... né? Pelo menos o empate, então, na pior das hipóteses. Não, o Cleiton Sampaio foi lá e deu um empurrão no jogador de Ipiranga. Mas são recados que estão sendo... Ó, Pesolano, esse é teu time reserva, vai ter que trabalhar aí, porque é árdua a missão. Acho que a partir de agora a gente terá mais Pesolano, tá? Porque daqui a uma semana é Grenal, então a gente vai ter algo mais próximo do time titular, tá bom?